há momentos que nós tocamos o céu, outros momentos que o céu toca em nós. Amém? Glória a Deus. Eu acredito que muitas vezes Deus está presente conosco e nos faz sentir de uma forma especial a sua presença, não é verdade? A sua presença, que é tão preciosa, tão satisfatória, tão importante e necessária nas nossas vidas. Os irmãos lembram-se de alguém que disse: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui? Foi Moisés que disse isso. Os irmãos concordam? Porquê? Porquê que ele disse isso? Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Porque ele precisava da presença de Deus mais do que tudo na sua vida. Amém? Mais do que tudo na sua vida. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que os irmãos até devem saber de cor este versículo. Nós vamos ler uma vez e a segunda vez vamos dizê-lo de cor. Então leia com muita atenção para depois não errar. 11, 6. Os irmãos não precisam ficar de pé para lerem a palavra de Deus com reverência. Os irmãos podem ler com reverência mesmo sentados. Lá em casa os irmãos põem-se de pé para ler a palavra de Deus. Estão sentados lá no secretário ou no quarto. Ou... Não se ponham, mas leem com reverência, não leem? E Deus fala connosco através da sua palavra. O estar de pé ou não estar não quer dizer que seja mais ou menos reverência. Verdade é que se nos levantarmos tendo esse sentido de dar mais reverência à palavra de Deus, também fazemos bem. Mas podemos ler com reverência mesmo assim sentados. E diz assim, então, 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Agora pode fechar a sua Bíblia? Vamos lá. Eu fecho a minha também. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles ou dos que o buscam. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós temos aqui alguma coisa a dizer-nos que é necessário que acreditemos que Ele existe. Amém? E acreditamos que Ele existe. É o mínimo que tem de haver nas nossas vidas, é quando nós nos aproximamos de Deus, ou queremos nos aproximar de Deus, pelo mínimo nós temos que acreditar que estamos nos aproximando de alguém que existe. Não é verdade? De alguém que existe, é o mínimo. Na verdade, se nós não crêssemos na existência de Deus, a nossa própria existência parece que ficaria sem identidade. Pois pode-se compreender que o ser humano, sem ter convicção da existência de Deus, fica sem identidade, perdido num emaranhado de hipóteses quanto à sua origem, sem encontrar uma base sólida. Não consegue, se disser o Big Bang, então o Big Bang foi uma coisa que aconteceu e depois espalhou esta quantidade de matéria para o universo todo, não é? E depois isto organizou-se tudo e tal, surgimos nós e viemos aí. Não temos identidade, é uma coisa que explodiu e pronto. Se nós pensarmos simplesmente na evolução, então nós vemos lá do charquinho d'água, não é? Ali como um borbulhar qualquer e que foi assim tomando forma e crescendo e tal, e não temos identidade, não é? Não temos identidade. Mas quando nós pensamos que foi Deus que criou os céus e a terra, e tudo organizou no universo, e a terra também,
Glória a Deus. Este sistema solar trabalhando de forma tão harmónica. A Terra também existindo com uma proteção por causa das nossas vidas. Amém? Com proteção e também com subsistência para alimentar as nossas vidas. Então, nós temos que pensar que, na verdade, toda esta diversidade de vida organizada tem sua origem num Deus que tem uma capacidade de criação e de organização, uma sabedoria tremenda, imensa. Glória seja dada ao nome do Senhor. Podemos louvar a Deus por isso? Acreditamos nisto, na existência de Deus. É necessário, antes de tudo, que nós acreditemos que Ele existe. Glória seja dada ao nome do Senhor. Um dos fenómenos também que nos mostra que existe uma consciência e uma necessidade, mesmo nos povos mais ignorantes e em todas as gerações, acerca da existência de um ser sobrenatural para além de nós, que precisamos de buscar e buscar proteção para nós, que isso é um dos fenómenos intrigantes para muitas pessoas ou pesquisadores, é este facto de que, desde as civilizações mais antigas conhecidas e nos pontos mais remotos da Terra, não é possível encontrar um povo que não tenha indícios de culto a algum Deus. A algum Deus. Não há lugar na Terra que não haja indícios nas gerações, nos tempos mais remotos e nos lugares mais longínquos, que não haja indícios de culto a Deus. O moralista historiador grego Plutarco, que do ano 45 a 125, no primeiro século da nossa era, costumava dizer que é possível encontrar cidades sem muralhas, sem ginásios, sem leis, sem moedas, sem cultura literária, mas um povo sem Deus, sem orações, sem juramentos, sem ritos religiosos, sem sacrifícios, jamais foi encontrado. Isto é o dizer deste sábio, deste historiador, que não foi encontrado em lugar nenhum, no seu tempo, onde não houvesse indício de culto. Podia haver um povo que não tivesse quase nada, mas tinha que ter um culto, tinha que ter um lugar de culto, tinha que ter alguma busca de uma entidade espiritual. Então, por que esta procura, esta dependência, esta necessidade, este fenómeno de crença num ser supremo acima do nível humano? Só pode ser resultado de alguém que nos criou com uma marcante necessidade que não pode ser suprida até que o encontremos. Isto mostra que há um Deus que criou o ser humano com uma necessidade, uma dependência de ser preenchido espiritualmente por dentro, e não ficará satisfeito enquanto não encontrar o Deus verdadeiro. Por isso nós encontramos pessoas religiosas, mas insatisfeitas. Pessoas que têm uma crença, mas também não são capazes de confiar inteiramente nessa crença, nem vivem satisfeitos, porque isso não lhes dá verdadeira nem absoluta confiança. Nós vemos pessoas que vivem no mundo, embora confessem que acreditam em alguma coisa, mas deprimidas e com graves problemas na sua vida. E eu espero que nós tenhamos uma verdadeira confiança no Deus em quem confiamos e que Ele esteja preenchendo a nossa vida plenamente. Glória a Deus. Que Ele satisfaça o nosso coração, que Ele abençoe a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor, porque foi Ele que nos criou, foi Ele que criou o ser humano e foi Ele que o criou com essa dependência, com essa necessidade de uma entidade, de alguém que trouxesse proteção e satisfação para a sua vida. E o mundo não encontra isso. O mundo não encontra ninguém até que se volte para Deus e encontre na Bíblia, na palavra de Deus, as instruções, a orientação e a revelação, o conhecimento do verdadeiro Deus. Porque Jesus disse que
que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Amém. Não fique nem admirado, nem fique iludido por alguém trazer uma crença, ou proclamar uma crença, ou seguir alguém que diz que teve uma revelação e começa a ensinar uma crença, de haver seguidores a seguir essa pessoa. Não é de admirar. Porque por causa desta necessidade de Deus que existe no ser humano, e uma vez que não conhece o verdadeiro Deus e não tem conhecimento ou orientação ou luz verdadeira, o ser humano deixa-se levar, ou é levado, ou é iludido por muitas pessoas que o podem levar a uma crença errada. Por essa razão, qualquer pessoa que se diga detentora de uma revelação e comece a proclamar uma fé em um Deus, ou um Deus, vai encontrar seguidores e formar um grupo religioso. É verdade, é verdade. Qualquer pessoa que fizer isso vai encontrar, às vezes, coisas mais absurdas. Às vezes está baseado num fanatismo, como já temos ouvido, e depois tudo fica ensombrado, qualquer outra crença fica ensombrada, porque os meios de comunicação, muitas vezes, pessoas ou são ateus, ou são ocultistas, ou são crenças da nova era, outras coisas assim, tentam denegrir a Bíblia, tentam denegrir religiões, tentam denegrir isto ou aquilo, só não vão denegrir é o ocultismo. Isso não vão denegrir. Mas quando se trata alguma coisa relacionada com a palavra de Deus, depois confundem tudo, misturam tudo no mesmo saco e enxovalham tudo. Mas é verdade que tem havido coisas escandalosas de pessoas que têm se armado em instrutores com revelações especiais e têm levado grupos de pessoas a confiar de forma fanática ao ponto de pôr termo à sua vida. Não vale a pena estar aqui a mencionar, mas os irmãos sabem que isso é verdade. Aqui está a razão da multiplicidade de religiões, crenças, ritos existentes na terra. Os povos podem não conhecer o verdadeiro Deus, mas têm necessidade de buscar a Deus ou um Deus para se sentirem seguros no presente e para a eternidade. Alguém disse, existe no homem um vazio do tamanho de Deus, que ninguém pode preencher. Não tem capacidade para preencher, a não ser o verdadeiro Deus. Existe no homem um vazio que só Deus mesmo é que pode satisfazer. Pode ser iludido, pode ser levado a crer em alguma coisa, mas a satisfação plena e verdadeira só o verdadeiro Deus pode dar. A Bíblia diz, porque todos pecaram, todos ficaram destituídos da glória de Deus. O que é isto? O homem errou, o homem desviou-se de Deus, desobedeceu, e então ficou vazio da glória de Deus. O pecado afastou Deus do seu coração e afastou o coração dele de Deus também. Assim, Deus teve que se afastar por causa do pecado e o pecado afastou o homem de Deus. E assim criou-se um vazio, uma necessidade, uma grande necessidade no ser humano. Deus tem necessidade de nós. Às vezes pensamos que Deus não tem necessidade. Se Deus não tivesse necessidade de nós, nunca nos tinha criado. Se não é uma necessidade de dependência, é uma necessidade para a sua própria satisfação. Amém? Para a sua própria satisfação. Se nós não fomos importantes para Deus, Deus nunca nos tinha criado. Nunca tinha criado o ser humano. Amém? Ou não pensa que Deus criou criaturas para depois serem coisas desprezíveis. Não. Somos desprezíveis para quem não nos criou e para quem nos enganou, que não se importa de maltratar, não se importa de destruir a vida humana, não nos importa de o nosso fim ser no inferno. E sim, esse não se preocupa connosco, não nos valoriza só para os seus intentos e não olha a meios para alcançar os seus fins. Sabem de que eu estou a falar, não é? Não olha a meios para alcançar os seus fins.
Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus nos valorizou. E o nosso Deus precisa de nós. Amém. Precisa de nós. Nós somos importantes. Até mesmo para uma necessidade afetiva. Deus quer-nos para uma ligação afetiva conosco. Amém. Deus quer-nos para si, para uma ligação afetiva. Para um relacionamento afetivo entre nós e Deus. Um relacionamento de amor, que só encontra satisfação na correspondência de alguém que ama, de outro que ama também. Amém? E somos tão amados, diz a Bíblia, foi o próprio Jesus que disse: os amastes a eles como me amastes a mim. Deus nos ama a nós como amou o seu próprio Filho Jesus Cristo. Então significa Deus não dá de mão de nós. Deus não nos deixa. Deus até não nos dá sossego. Deus até nos incomoda porque nos ama. Amém? Porque nos quer próximo de si. Nos quer abençoar. Quer o nosso relacionamento. Mas através de uma pessoa maravilhosa que morreu por nós. E o seu sangue é um meio para limpar os nossos corações. E a base para recebermos um perdão amoroso, a justiça de Deus e uma verdadeira reconciliação com Deus. O sangue de Jesus é a base. Uma vida justa por uma vida imunda e pura, pecaminosa. Para nós podermos voltar a reatar a nossa comunhão com Deus. Deus precisa de nós. Deus quer-nos a nós. Deus tem um plano para a nossa vida. Para completar esse plano, precisa de nós. Amém? Precisa de nós. Se nós não nos sujeitarmos a Deus, mas é que nós vamos nos sujeitar. Mas é que Deus vai cumprir o seu plano. E vai encontrar pessoas que vão sujeitar a Ele. E o seu plano será cumprido. Amém? Não há um se Ele não puder ou não quiser ou não tiver condições para o fazer. Porque Deus sabia de antemão que tinha condições e que iria ter pessoas, iria ter homens e mulheres que iriam abrir seu coração, iriam compreender o seu plano, iriam entrar nele e iriam ser protagonistas de uma obra muito grande que Deus quer fazer na terra. Amém? Protagonistas com Deus. E nós somos chamados para sermos protagonistas de alguma coisa grande que Deus quer fazer na terra e por toda a eternidade. Glória a Deus. Por isso Deus precisa de nós. Mas mais do que Deus precisar de nós, precisamos nós dele. Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Deus poderia nunca ter criado ninguém, nem os anjos. E Deus nunca estaria solitário. Porque eles são três num só. E sempre tiveram comunhão. Deus nunca teve, no sentido de comunhão, nunca teve só. Porque Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sempre houve comunhão na divindade. Amém? Mas criou os anjos para essa comunhão se exteriorizar e abarcar um espaço de entidades criadas por Ele na mesma comunhão. E criou o homem também para entrar nessa comunhão. Amém? Numa dimensão terrena, mas entrar nessa comunhão. E assim, o homem se desviou desse alvo da comunhão. E agora o homem precisa de Deus. O homem foi criado para Deus, para viver na comunhão com Deus, no relacionamento com Deus, preenchido com a presença de Deus, com a glória de Deus. Mas desviou-se e ficou no vazio. E por isso a terra, o mundo está como está. A ruína moral, a ruína espiritual, o desencaminhamento da vida das pessoas, o homem vivendo uma ilusão, vivendo uma vaidade e vivendo sem rumo certo. Porquê? Porque se perdeu, ficou no vazio e nas trevas, na cegueira e espiritualmente desligado de Deus, morto. Espiritualmente morto. Então, é necessário. Por isso a grande busca dos homens, de religiões, disto, a necessidade de um Deus. A necessidade de um Deus.
E como já vimos, este fenómeno, não existe lugar na terra onde não haja indícios de culto, de busca do sobrenatural, do além, de uma entidade espiritual. Não existe. Porque o homem precisa de Deus. E por isso a Bíblia nos diz mais algumas coisas. Diz que, Mateus 4,16, o povo que estava sentado em trevas e sombra de morte, raiou a luz. A luz raiou para nos encaminhar, para nos iluminar, para trazer capacidade de poder vislumbrar as coisas de Deus. O homem perdeu essa capacidade, nas trevas não pode ver. Mas quando a luz vem, e a luz vem pela pregação da palavra de Deus, pela leitura da palavra de Deus, por algo que nos encaminhe para o conhecimento de Deus verdadeiro. E isso começa a fazer luz em nós e que nós começamos a perceber. Não é por acaso que você está aqui, nem que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para nós recebermos luz do céu. Amém? Quem é que aqui não precisa de luz do céu, ou de mais luz de Deus? Quem é que não precisa? Quem é que precisa então? Quem é que precisa? Amém. Pelo lado positivo. Eu preciso, os irmãos precisam, todos nós precisamos de luz que vem do céu, para nós podermos viver em segurança. Quem anda na luz, quem anda em trevas não tem segurança, mas quem vê o caminho para onde está caminhando, quem tem luz, essa pessoa anda em segurança. Amém? Anda em segurança e paz. Glória a Deus. Então a luz raiou onde havia trevas e sombra de morte. Raiou para os homens poderem ver o caminho, para os homens poderem ser despertados, porque a luz também desperta. De manhã cedo, deixa a janela aberta a ver se consegue dormir. É? A luz desperta-o. Não é verdade? Não consegue dormir mais. Tem que abrir os olhos, porque começou a ver tudo ao seu redor, não consegue dormir. Quando a luz entra, desperta o ser humano e ele começa a ver, começa a vislumbrar, começa a despertar. Foi isso que aconteceu connosco, foi ou não foi? Quantos aqui é que um dia despertaram para as coisas de Deus? Diziam, mas onde é que eu andei? Onde é que eu estava? Que eu não conhecia nada disto. E de repente os meus olhos se abriram, começaram a ver uma realidade que eu não conhecia antes. Nunca tinha ouvido, não conhecia nada disto. E agora eu comecei a ver. Os irmãos estão contentes com isso, não estão? Os olhos se abriram. A luz raiou, os olhos se abriram e nós podemos ver o caminho verdadeiro para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Atos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: em nenhum outro há salvação. Não fique fascinado com nenhuma religião que não proclame Cristo como único e suficiente Salvador. Pode ser a religião até com milhões de adeptos, que eu conheço. Religiões com milhões de adeptos. Pode ser uma religião cristianizada, ou que já foi cristã e agora é paganizada. Mas em vez de colocar Jesus no centro da adoração, coloca outras criaturas no centro da adoração. O caminho para Deus é só um. Em nenhum outro há salvação. Não fique fascinado, todos os povos tinham uma crença em Deus, tinham um sentimento de buscar a Deus, sim, mas buscavam-no erradamente. Isso significa a necessidade do ser humano em todo lugar de conhecer algo espiritual, algo para lá de nós. Mas isso não quer dizer que eles estivessem certos, que eles tivessem encontrado alguma coisa. Nós sabemos que o verdadeiro Deus se revelou a Abraão. Nós sabemos que o verdadeiro Deus enviou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. Nós sabemos que Deus enviou os profetas para nos deixar escrituras do Velho Testamento. Nós sabemos que Deus, o Pai, enviou Jesus Cristo para vir nos mostrar como é Deus. Amém? Mostrar o próprio Deus. A Bíblia diz-nos que Deus nunca foi visto por ninguém na sua grandeza e natureza, no seu esplendor eterno. Sim, ninguém o viu exatamente como Ele é. Ninguém o percebeu, nem ninguém o entendeu.
ninguém o representou de maneira correta. Mas o seu filho pode dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. Amém? Diz que ninguém viu a Deus, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse é que o fez conhecer. Amém? Esse é que o fez conhecer. E quando Jesus estava na última noite com os seus discípulos, na noite em que foi traído, em que celebrou a Páscoa judaica e instituiu a ceia do Senhor, Jesus estava, e Filipe fez uma pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus disse: Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tenham conhecido a mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressa imagem do Deus invisível. Isto é, o Deus invisível apareceu visível através de Jesus Cristo. Amém. O Deus invisível tornou-se visível, encarnou e veio e manifestou-se entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em nenhum outro há salvação, porque a Bíblia diz também: debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Sem fé é impossível agradar-lhe. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Que Ele existe. Esse é o primeiro passo. E que é galardoador daqueles que o buscam. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Volta-se para Deus, invoca o nome do Senhor, reconhece que está mal, e a Bíblia nos diz: será salva essa pessoa. Glória a Deus. E salvação significa que a pessoa é perdoada dos seus pecados e não continuará debaixo de condenação. Está salva. Não há mais condenação para ela. Está perdoada. Está reconciliada com Deus. Voltou-se para Deus e acreditou em Jesus. Morreu pelos seus pecados. Isso é a base para ficar com a sua vida em ordem com Deus. Mas isso não significa que não precise de continuar a buscar a Deus. Amém? Não precisa continuar a conhecer a Deus. Não precisa de continuar a tatear para encontrar mais e mais a Deus na sua vida. Amém? Nós não chegamos ao limite. E creio que na Terra nunca chegaremos ao limite. Nós podemos crescer e amadurecer, mas nunca chegaremos ao nível completo, na verdade, aqui na Terra. Mas estamos caminhando para lá. Na medida em que buscarmos a Deus, nós vamos ser galardoados. E Deus vai sempre dando alguma coisa boa para nós. O que é que acham? Amém? Posso ouvir amém da vossa parte? Isso é verdade? Então vamos lá ver o que é que diz em Atos, capítulo 17, versículo 26 a 28. Atos 17, 26 a 28. Diz assim, eu vou ler rapidamente, diz: e de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Para quê? Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, isto foi dito para pessoas que estavam questionando a fé e a ressurreição e a pregação do Evangelho que Paulo tinha feito em Atenas. E ele estava dizendo que Deus criou o homem, determinou
os tempos e os limites da sua habitação para que buscassem ao Senhor, buscassem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar. Então, esta palavra tateando tem um sentido que eu acho interessante. Nós, normalmente, temos que buscar a Deus em espírito, adorar a Deus em espírito e em verdade também, e em verdade. E ao buscarmos a Deus, nós estamos a buscar alguém invisível e espiritual, certo? Ou estamos buscando algo visível? Não, pois não. Então nós não precisamos destes olhos aqui. Então o que é que nós precisamos? Nós precisamos de ser levados a buscar alguém que não estamos a ver. Nesse caso, nós temos que desenvolver uma capacidade de busca como alguém que está tateando à procura de alguma coisa. À procura de alguma coisa que não está a ver, mas tem capacidade de tomar consciência dela e de encontrá-la mesmo sem a ver. Amém? Tem capacidade de ir tateando e procurar. Você pode fechar os olhos, ou até mesmo um cego não tem capacidade de ver, mas ele pode tatear e chegar e encontrar. E dizer, está aqui, está aqui, está aqui. Encontrei, glória a Deus. Quero conhecer mais, isto é muito grande, vou à procura de mais. Mas está aqui. Oh, que maravilha, encontrei mais isto aqui. Outra coisa ali. Vou à procura de mais, quero conhecer mais. Quanto mais conheço, mais maravilhoso é. Então vou continuando a caminhar, a tatear, à procura de mais. Glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos querem tatear à procura de mais, já conhecem tudo, é conhecido Deus na plenitude. Ainda não, nós temos que tatear. Cada vez que eu dobro os meus joelhos, fecho os meus olhos, eu estou tateando e buscando a Deus, eu quero conhecer mais. Cada vez que eu abro a Bíblia, eu estou a ler, eu estou tateando, eu estou procurando conhecer mais. Cada vez que eu venho ao culto, eu venho para buscar e a ver se eu recebo mais revelação de alguma coisa que eu não estou a ver, mas Deus pode me revelar e eu vou caminhando cada vez mais. Estou tateando, estou buscando. É uma busca da nossa parte e Deus está trabalhando juntamente connosco para nos ir revelando cada vez mais e mais e mais e mais para preencher o nosso coração na sua plenitude. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui uma coisa interessante. Ainda que não está longe de cada um de nós. Não está longe. Deus não está longe. Ele está tão longe como o ar que nós respiramos. Está vendo o ar? Você está o vendo? Quem é que está aqui e está a ver o ar? Que está dentro desta sala? Ninguém está a ver. Mas você sabe que o ar está presente aqui. Está ou não está? Porquê? Porque você pode respirá-lo para dentro de si. E pode expirar. E pode voltar a respirar. E inspirar e respirar. Então, você sabe que existe ar aqui. Porque inspira, respira, não é? Expira, inspira, expira, inspira. Está assim, movendo. O ar está se movendo aqui. Você não o vê, mas está se movimentando nele, está andando nele, está respirando, vai para a direita, está lá o ar, vai para trás, está o ar, sai para a rua, está o ar, vai lá para a sua casa, está o ar, vai para a América, está o ar, vai lá para a China, está também, vai lá para a Austrália, que já está lá do outro lado do mundo, está também. Então, em todo lugar onde vai neste planeta, o ar está lá presente em todo lugar e você respira, mas não o vê. Deus está perto de cada um de nós. É só começar a respirar. É só começar a crer que Ele está. É só começar a buscar, a tatear. E assim começamos a perceber que Deus está no nosso meio. Glória a Deus. Agora, se nós estamos a dizer, eu não quero respirar, não quero viver, quero morrer. Então não respira, não vejo, não quero, isso não existe. Não existe porque eu não o vejo. Então não respiro. Não vou respirar, não quero respirar. Eu não acredito no ar. Não acredito que o ar exista. Não é verdade? Eu quero viver sem ar. Não preciso do ar. Tal como se você disser que não precisar do ar, vai morrer fisicamente. Se você disser que não precisa de Deus, morrerá espiritualmente. Morrerá espiritualmente. Porque Deus é a nossa vida. Nós podemos respirar Deus, nós podemos encontrar, nós podemos experimentar Deus na nossa vida.
Tal como nós experimentamos o ar, nós nos movimentamos no ar. Eu estou dando aqui, eu estou sentindo o ar aqui. Estou movimentando os meus braços e eu sinto. Quando nós paramos, parece que não o sentimos. Mas começam a movimentar e eu começo a sentir a brisa ou o ar que está aqui. Eu estou me movimentando nele. Ele não está longe de cada um de nós. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus é a nossa vida. E através de Jesus Cristo nós encontramos essa vida. Através de Jesus que morreu por nós, nossos pecados foram afastados e nós podemos penetrar na vida. Nós podemos chegar a Deus, que é a fonte da vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. E essa vida está presente aqui conosco, nesta tarde, nesta noite. Está aqui presente, nós podemos respirá-la, nós podemos vivê-la, nós podemos abraçá-la, nós podemos ingerir essa vida para dentro de nós. Glória a Deus. Quantos é que acreditam nisto? Nós podemos viver esta vida, nós podemos beber esta vida, nós podemos respirar esta vida, nós podemos viver nesta vida, que é Deus que está presente, não está longe de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, eu acho que nós devemos ficar de pé, não vale a pena estar a pregar mais, nós precisamos é de agir. Olha, como eu estou aqui me movimentando no ar, eu estou sentindo a presença do ar aqui. Eu estou sentindo a presença do ar. Ele está aqui. Você não o vê, mas eu estou sentindo a sua presença, porque eu estou andando. Se você começar a se movimentar em Deus, se começar a andar em Deus, você vai ver que Deus existe, que Ele está presente neste lugar. Abra a sua boca e comece a orar, comece a clamar, comece a buscar a Deus e vai ver que Ele está neste lugar. Nós precisamos nos movimentar para sentir a presença de Deus, porque a fé nos põe em movimento. A fé nos põe em movimento em Deus. E Deus se movimenta em nós também. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Os músicos e os jovens aqui para louvar o Senhor. Deus habita também no meio dos louvores do seu povo. Aleluia. Deus diz, através de Jeremias, eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E vós ireis e orareis a mim, e ireis e me buscareis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E eu serei achado de vós. Eu serei achado de vós. Mesmo nós, às vezes, que já aceitamos Jesus, já temos aprendido tanta coisa, às vezes, em certas circunstâncias, parece que ficamos perdidos. Até parece que Deus não existe. Que Deus não é Deus na nossa vida. Meus irmãos, nós precisamos nos chegar a Deus. Há alguém aqui nesta noite que está passando por uma pressão na sua vida e que precisa que Deus trabalhe na sua vida? Uma pressão na sua vida que está indo para o lado da depressão e que precisa de oração em seu favor? Venha aqui à frente. Deus quer ajudar e abençoar a sua vida.